Olá, boa noite. Espero que me consigam ver e ouvir. Conseguem ver-me e ouvir-me? Ok. Então, desde já peço desculpa, mas estou um pouco constipado. Tenho tido aqui uma constipação persistente que teima em não ir embora. Vai e vem e hoje piorou um bocadinho. Por isso, se espirrar aqui ou tossir a meio do webinar, peço desde já desculpa. Sejam então bem-vindos. Vamos falar um bocadinho de comunicações ES, comunicações de entrada e saída, comunicações de input e output, aquilo que basicamente é a base de toda a informática a nível computacional. Os processos de entrada e saída podem assumir vários tipos, nomeadamente 3 tipos, de acordo com as formas como se controlam e até como se iniciam. Existem entradas e saídas por interrupção, entradas e saídas programadas e entradas e saídas governadas pelo controlador de barramentos. As entradas e saídas por interrupção, que foram aquelas que falei primeiro, são utilizadas para a programação, ou seja, são utilizadas de forma intensiva na programação atual, na forma como programamos os nossos computadores, como criamos os nossos computadores e são a base de funcionamento, digamos assim, de tudo aquilo que é a essência dos métodos de programação modernos e que podem, ao fim e ao cabo, ser um canal sempre aberto para fazer solicitações ao processador. A essência do método de entradas-saídas por interrupção consiste no facto de um periférico que deseja estabelecer uma comunicação possa solicitá-la ao processador, obtendo quase sempre uma abertura do processador, a abertura entre aspas, para responder a esse pedido. Quando o processador recebe o sinal do periférico, chamado pedido de interrupção ou interrupt request, termina a instrução que está em execução e vai atender esse periférico. Este é o sistema mais eficaz para fazer atendimento de periféricos de velocidade média, ou seja, normalmente quando é preciso atender um grande número de periféricos em simultâneo, diz-se que estamos em atendimento de periféricos de velocidade média. O segundo método do qual falei são as entradas-saídas programadas, que também se podem chamar interrogações ou inquéritos, polling em inglês. O programa decide quando, perdão, e com que dispositivos se estabelecerá a comunicação de entrada e saída e acaba por ser um método mais vocacionado para periféricos lentos. Quando os periféricos são mais rápidos ou em grande quantidade, este tipo de entradas programadas deixa de ser tão efetivo, deixa de ser tão eficaz. E porquê? Porque se a comunicação tiver origem do lado dos dispositivos, portanto, sendo o periférico a solicitar a comunicação, o processador acaba por ter que estar a interrogar o periférico periodicamente e isso vai criar tempos extra, vai implicar uma necessidade de um tempo extra para o processador. O terceiro tipo, que é perdão. Depois o terceiro tipo é governada por um controlador de barramentos e então aí já estamos, como o próprio nome indica, há um controlador que vai gerir os barramentos e vai ele próprio também gerir as entradas e saídas. Voltando às interrupções, que são as mais importantes, uma interrupção em português ou IRQ, Interrupt Request em inglês, é, ao fim e ao cabo, um sinal que é recebido pelo processador
e esse sinal vai indicar que o processador deve interromper aquela execução atual que está a fazer e passar a outra tarefa que lhe vai ser ou que lhe está a ser solicitada. As interrupções ou interrupt requests surgiram das necessidades que os periféricos têm de enviar informação ao processador. Existem vários tipos de IRQs em função da sua forma ou da forma como são geradas e normalmente estamos a falar de três tipos principais que são as exceções do processador, são também as interrupções por software e as interrupções por hardware, que estas se dividem em dois tipos, as mascaráveis e as não mascaráveis. Então, começando pelas exceções do processador, podemos dizer que durante o funcionamento do CPU podem surgir exceções, podem surgir situações de exceção, como o caso de uma divisão por zero, por exemplo. Uma divisão por zero, obviamente, é impossível. Então, neste caso, o que é que o CPU tem que fazer? Tem que criar uma exceção. E essa exceção acaba por ser tratada como se fosse uma interrupção em software, com a diferença de que o número da interrupção associada vai depender do tipo de exceção. As interrupções têm prioridades, obviamente, já falarei um bocadinho dessas prioridades, mas antes disso, falar das interrupções por software. Então, eu acabei de dizer que a exceção do processador pode ser tratada como uma interrupção por software e este tipo de interrupções por software tem prioridade relativamente às de hardware, quer às mascaráveis, quer às não mascaráveis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando recebe uma interrupção de hardware enquanto se executa um software, a interrupção de hardware não tem prioridade. Este tipo de interrupções vai ser usado tanto pelo sistema operativo como pelos programas de utilização, do utilizador, que podem instalar as suas rotinas, as suas formas de trabalhar. Estas por software. Por hardware, acontecem quando um dispositivo necessita de ser atendido pelo processador e vai gerar um sinal elétrico naquela linha de IRQ que lhe está atribuída e estas interrupções podem ser mascaráveis ou não mascaráveis. Mascaráveis significa que o controlo, que sob o controle do software, o processador pode aceitar ou ignorar. Ignorar é mascarar o sinal de interrupção, e não mascaráveis significa que a interrupção não pode ser executada pelo software. Então, estes são os tipos principais de interrupção. As interrupções, como eu dizia há pouco, têm prioridades e se acontecerem mais que uma simultaneamente, vão ser atendidas, em primeiro lugar, as de maior prioridade. E as ordens de atendimento são as seguintes. Primeiro, as exceções do processador, depois as interrupções por software, depois por hardware não mascaráveis e, finalmente, por hardware mascaráveis. Os IRQs não podem ser partilhados, em princípio. Porquê? Porque normalmente já estão previamente atribuídas a uma porta ou a um dispositivo. E podemos ter, inclusive, algumas IRQs que são mais comuns e que vão de 0 a 15. Na posição 0 temos o clock, o relógio do sistema. Na posição 1 normalmente está o teclado. Na posição 2 há um controlador de IRQ programável que permite fazer IRQs em cascata, ou seja, vários IRQs que vão sendo construídos em cascata e vão sendo atendidos também eles em cascata. As 3 e 4 para as portas paralelas, para as portas série, perdão, não para as portas paralelas, para as portas série, que servem para ligar, por exemplo, impressoras de talões dos supermercados, etc. A 5, essa sim, para a porta paralela das impressoras mais antigas, e também a 6
para o controlador de disquetes que já está obsoleto, portanto a 6 acaba por ser dispensada para outro tipo de interrupções. A 7 novamente para portas paralelas ou para placas de som, sendo que a 5 também pode ser para a placa de rede, se não estou em erro, penso que não estou. A 8 para o relógio em tempo real, ou seja, o real-time clock do CPU. Depois a 9 volta a repetir também IRQs em cascata. A 10 e a 11 estão livres normalmente. A 12 para rato. A 13 para coprocessador matemático, FPU. A 14 para controladores de disco e a 15 também para controladores de disco. Estas são as mais comuns em termos de tabela. Interrupções na prática. As interrupções na prática não são difíceis de apresentar, Mauro. Porquê? Porque isto são processos de programação. Portanto, eu teria que conseguir ir muito além daquilo que são as competências do vosso curso. Essa tabela está no vosso manual, Nuno. Está na primeira unidade do manual. Mas eu posso fazer um print e mandar. Como eu estava a dizer aqui ao Mauro, para demonstrar uma interrupção a funcionar, teríamos de ir muito além do âmbito do nosso curso, dos nossos cursos. Porquê? Porque estamos a falar de programação ao nível da máquina, portanto ao nível quase dos zeros e uns. E isso para demonstrar só mesmo com laboratórios importantíssimos. Saber as prioridades de cor não é necessário, porque com a tabela já temos aí essa ajuda. Em termos daquilo ainda, voltando aqui ao Mauro, só para concluir, o melhor exemplo que eu vos posso dar é, não sei se já viram os filmes da série Matrix, e no Matrix 2 há lá um senhor que anda com umas chaves, que é o chaveiro, que anda a abrir portas. Esse senhor é o IRQ, ou seja, esse senhor anda a bater de porta em porta e a abrir as portas para os processos que são, ao fim e ao cabo, quer os personagens do filme, os personagens principais do filme, quer os inimigos dos personagens principais, que andam a passar de porta em porta para mudar de localização dentro da Matrix. Então o IRQ está a interromper os processos da Matrix, que neste caso seria o nosso processador. Para quê? Para inserir novos pedidos de mudança de portas. Então isto é a forma como os IRQs funcionam. Quem ainda não viu esse filme, e quem quiser ver esse bocadinho desse filme, onde aparece o chaveiro a abrir as portas aos personagens do filme e a fechá-las aos inimigos, vai perceber esta metáfora, esta ponte que eu estou aqui a fazer com alguma facilidade. Continuando aqui nos nossos IRQs, o que é que nós ainda podemos dizer? Se existirem mais do que um IRQ ativado em simultâneo, qual é que o processador vai atender? Para resolver esta situação, criaram-se então aquilo que eu já falei atrás, que são os IRQ em cascata. Peço desculpa, só molhar a garganta. Que também, os IRQs em cascata, que também são designados por redirecionamento ou vetorização. Não é mais do que, ao fim e ao cabo, estabelecer uma lista de prioridades relativamente aos IRQs. E essa lista de prioridades acaba por ser, nos IRQs que estão disponíveis para a cascata, ele vai criar uma lista de prioridades do género. Imaginem que no IRQ2, que é o tal que permite a cascata, ele vai poder atribuir várias portas em simultâneo e fazer ativar vários pedidos de IRQ também em simultâneo, sendo que vai ser mesmo uma cascata, portanto vai ser uma sucessão
de processos que estão atribuídos ao mesmo IRQ e que vão funcionar todos debaixo daquela alçada em cascata. Quando todos estiverem eliminados ou concluídos, ele fecha esse IRQ e passa ao próximo. É esse o princípio. Os pedidos de IRQ do hardware do PC vão ser manipulados por um chip. Esse chip é conhecido por PIC, PIC, Programmable Interrupt Controller, ou seja, controlador de interrupções programável. Este chip era originalmente um chip do tipo 8259A, que era um chip da Intel bastante famoso nos primórdios da computação, que era capaz de manipular 8 pedidos em simultâneo, indo do IRQ0 até ao IRQ7. Mas viu-se que rapidamente isto era muito pouco. Então acrescentou-se um segundo PIC e passou a ter PIC 1 e PIC 2. O PIC 1 e o PIC 2 conseguem ir do IRQ0 até ao IRQ15, tendo 16 posições. Sendo que 16 posições são 16 níveis de prioridade, numerados de 0 a 15, para que os do número mais baixo sejam atendidos antes dos números mais altos. A atribuição de níveis normalmente acaba por ser feito através também de uma tabela que está disponível também no vosso manual. A prioridade mais alta é atribuída às interrupções não mascaráveis, àquilo que se chama as NMI. Depois atendem-se a IRQ0 e a IRQ1, que são o do relógio de sistema e do teclado. O relógio de sistema ou o cronómetro não pode ser interrompido, senão perderíamos a hora do computador. Em seguida, atendem-se os pedidos ao IRQ8 e IRQ15, que são os controladores de disco, que ganham às outras restantes IRQs. E assim sucessivamente, até todas estarem também atendidas. Falando de entradas e saídas governadas por controlador de bus, que deixei aqui mais para a frente propositadamente, essas entradas e saídas por controlador de bus, que eram o terceiro tipo em relação às entradas-saídas que tinha referido logo no início do webinar e que vão ser, ao fim e ao cabo, o terceiro tipo, mas não menos importante do que aquilo que temos estado a falar até agora. Então tínhamos as programadas, as por interrupção e as governadas por controlador de barramento ou controlador de bus, que é aquilo que vamos agora ver um bocadinho mais detalhadamente. As entradas e saídas governadas então por controlador de barramento, que são, ao fim e ao cabo, o terceiro tipo, como eu já me estou aqui a repetir, acabam por ter um inconveniente. Ou seja, qual é o inconveniente? Qualquer que seja o procedimento pelo qual se inicia a entrada ou a saída, tem de ser o processador a atendê-la. Este tipo de entrada-saída. Por vezes, contudo, há transferências de dados entre periféricos rápidos e memórias, por exemplo, discos, em que se alcança uma maior eficácia, deixando o processador à margem do processo. Então, o que é que entra aqui? Normalmente são os processos de acesso direto à memória ou os DMA, Direct Memory Access. Esses processos que não necessitam do processador e podem ser acedidos diretamente na memória, exigem que alguns requisitos sejam cumpridos, nomeadamente que o processador deixe livre o barramento de dados para que outro dispositivo possa controlá-lo, neste caso o DMA, limitando-se a ficar idle, a ficar em espera.
O barramento vai ser controlado por outro dispositivo. Entra aqui o conceito de bus mastering, que ele próprio vai controlar o processo. O mecanismo de acesso direto à memória vai ser controlado por um chip específico, que é o DMAC, que permite realizar as trocas quase sem a intervenção do processador. E o DMA acaba por ser uma característica essencial em todos os computadores modernos. Porquê? Porque permite que dispositivos de diferentes velocidades vão conseguir comunicar entre si sem submeter o processador a uma carga massiva de interrupções, de pedidos de interrupção. A transferência DMA, ou seja, a transferência direta, de acesso direto à memória, vai consistir em copiar um bloco de memória de um dispositivo para outro. Em vez do CPU iniciar a transferência é feita pelo controlador DMA, pelo DMAC, DMA Controller, e esse controlador de DMA, de acesso direto à memória, vai copiar blocos de memória de um dispositivo para outro dispositivo e vai deixar o CPU descansar, o CPU livre para outras operações. Um exemplo típico é a movimentação de um bloco de memória de uma memória externa para uma memória interna. Esta operação não vai ocupar o processador. Como resultado disto, o processador vai ficar livre para executar outras tarefas e as transferências DMA acabam por aumentar o rendimento das aplicações que necessitem de muitos recursos. O bus mastering é um processo de gestão dos barramentos, portanto, do barramento de dados, do barramento de controlo e do barramento de endereços, e é feito de forma independente ao processador, também para não o sobrecarregar. Da mesma forma que acontece com as interrupções, quando precisamos de aceder diretamente à memória, fazer uma transferência DMA, um Direct Memory Access, também há níveis de prioridade que lhes são atribuídos. E normalmente existem 7 canais de DMA, 8 canais, de 0 a 7, sendo que cada um deles tem uma determinada função. O canal 0 faz refresh da memória RAM, é o refresh dinâmico da memória RAM. O canal 1 DMA vai trabalhar com placa de som, placas de rede, adaptadores de disco, portas de impressora e os antigos modems que já ninguém usa de voz. O canal 2 vai trabalhar e trabalhava antigamente com as drives de disquetes, já praticamente não é usado. O canal 3 trabalha também com placas de rede e adaptadores de disco, ou então está disponível caso não seja necessário para estes dispositivos. Depois, o canal 4 vai funcionar em cascata para o canal 3. O canal 5 trabalha com placa de som, placas de rede ou adaptadores de disco. O canal 6 e o canal 7 também trabalhará com estes tipos de placas que referi, ou então ficam disponíveis para outras operações. O controlador de DMA vai fornecer sinais de controlo com informação e direcionamento à memória e às entradas e saídas, e durante estas transferências de acesso direto à memória, o controlador, o DMAC, vai ser, na realidade, um microprocessador especial com a única função de transferir dados em altíssima velocidade entre a memória e as entradas-saídas. Portanto, este é a funcionalidade do DMAC, do controlador DMA, e este controlador em sistemas modernos baseados em CPUs vão também trabalhar diretamente com os sistemas chipset, portanto com os Northbridge, os Southbridge e agora os Super I/O, os Super Input-Output, que vêm substituir este Northbridge e este Southbridge, sendo que o Northbridge passa
eminentemente a estar dentro do próprio CPU. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar. Eu sei que esta matéria é um bocadinho complexa, mas eu tentei simplificar aqui um bocadinho o mais possível. Não, senhor, Ricardo. Os únicos que têm prioridades são os que eu referi. Se não houverem dúvidas, o que eu recomendo é que depois revejam novamente aqui este webinar e que me coloquem através do campus. Estarei sempre disponível para vos ajudar a esclarecer. Obrigado pela vossa presença. Muito boa noite a todos. Boa semana. O Buzzmastering é efetuado pelo DMAC e também em conjunto com o CPU. Muito obrigado, boa semana. Entre hoje e amanhã vou criar os webinars do mês de março, sendo que haverá por aí um webinar um sábado de manhã. Não sei se será boa ideia ou não, mas vocês dir-me-ão. Um abraço a todos, muita saúde e muito obrigado.